Diário não oficial do Brasil. Dia 8/365, terça-feira. O governo que agora assume o país, Porque o presidente não sabe o que faz nem o que fala. representado por pelo menos 9 pessoas com problemas na justiça e outras tantas cujos possíveis problemas na justiça foram ignorados, faz a sua política distributiva. 1. Incentiva e autoriza o agronegócio a se apropriar de terras quilombolas, indígenas e de assentamentos. Criminaliza a posse de terras dessa população. Tão fácil com o Moro ao lado, STF tudo, e redistribui. 2. Diminui o salário mínimo e aumenta o salário do judiciário. 3. Pretende diminuir a alíquota de imposto de renda incidente sobre os altos salários. 4. Retira o sonho da classe média da casa própria ao tempo que coloca a Caixa Econômica nas mesmas condições do mercado, ou seja, vai ser engolida em breve na sua mais importante carteira, a carteira imobiliária. É esse o projeto que alguns fascistas nos convocam a torcer a favor. Silenciar é a palavra de ordem. Reduzir o acesso à informação. Menos dos grupos de WhatsApp, fake news. Manter uma ou outra mídia bem gordinha, desde que doutrinária e bem ideologizada. As rádios comunitárias foram silenciadas, jornalistas tratados como lixo, órgãos públicos silenciados. COAF, Polícia Federal. Ninguém fala, ninguém informa o público. O ministro Aquele que não passou no exame da OAB. vai cuidar que todos os escândalos não sejam divulgados. 19 indígenas mortos, um massacre e silêncio total dos gabinetes oficiais. Enquanto isso, a esposa do ministro, Aquele que não passou no exame da OAB, denunciada por Tacla Duran, também silenciado nos autos. nos sugere silenciar e aguardar como no alto de fé. Os 200 milhões movimentados pelo filho do síndico? Quem sabe? Queiroz, internadinho. O rapazinho é senador e não vai falar com o Ministério Público. Enquanto isso, o filho do vice emplaca um cargo de assessor poderoso no Banco do Brasil pelo módico salário de R$36 mil. E viva os militares cheios de lisura. Dia 9/365, quarta-feira. 1. O novo chefe da Marinha disse que o Brasil participou, ao lado dos Estados Unidos, de 3 guerras mundiais. Acho que ele viu alguma versão pirada de Star Trek. 2. Vamos brincar de cercadinho dos Estados Unidos e de Israel? Sem pacto de imigração, sem pactos, aliás. Nós Lá ele. nos bastamos. E o governo Bolsonaro também já exclui o Nordeste. Vai brincar de estadista de Sul-Sudeste, porque o Norte ele considera terra de indígenas e vai distribuir. Dia 10/365, quinta-feira. Palavras são palavras, nada mais que palavras. O bordão de um programa humorístico que não me lembro está valendo com força. Ping diz pong, desdiz ping diz de novo. E assim, seguimos meio atordoados. O merdeiro inútil do agronegócio declara em redes sociais. Deixa eu trabalhar que eu não sou petista. Isso dito por alguém que nunca produziu um único real que consumiu é aplaudido e assim vamos costurando uma realidade fantástica. Hoje tem marmelada! Tem sim, senhor! E o antecessor do filhinho de Mourão ganhava R$100 mil no Banco do Brasil. É uma mentira absurda que de toda forma não justifica o nepotismo, mas tá valendo, tá circulando nas redes. Hoje tem palhaçada! Tem sim, senhor! O filhinho de Mourão teve 8 promoções nos anos anteriores. Mas foi perseguido. E o palhaço o que é? O eleitor. O contribuinte Ou qualquer pessoa que não esteja no jogo. O presidente eleito não pode pagar a multa do IBAMA porque estava apenas embarcado com vara de pescar na unidade de proteção ambiental em Angra dos Reis. Mas nessa realidade paralela, isso não significa que estivesse pescando. E assim, vamos vivendo num grupo de fake news do WhatsApp, sem nos darmos conta. Contrariando uma amiga que diz que eles não têm especialistas, Eu acredito que tem sim. Especialista em informação e contra-informação. e Queiroz continua no foro privilegiado. Dia 11/365, sexta-feira. O Desminto declarou que o decreto que retirava a referência bibliográfica, violência contra a mulher e revisão dos livros didáticos era do governo Temer. O ocupante da pasta de educação do governo Temer nega e afirma que o decreto de 2 de janeiro foi preparado pela equipe de transição.
2. Moro vai a Davos para falar de combate à corrupção. Enquanto isso, na terrinha Brasília, a própria esposa não esclarece a questão da PAI. O filho do síndico, Flávio Bolsonaro, não responde ao Ministério Público. Queiroz e família também devem ter foro privilegiado. Onix pede desculpas pelas dezenas de notas fiscais fabricadas. Aliás, fabricação de nota fiscal é um negócio bem interessante, como provam. E pelo Caixa 2. A mitologia moro-bolsonariana ganhará repercussão internacional. 3. O maiorzinho, o Mourão, declarou que assuntos do nepotismo está encerrado e ponto. Não tem que esclarecer nada a ninguém. O país é dele, o banco é dele, o dinheiro público é dele. O resto é fofoca e intriga da oposição. Toffoli, sempre cooperativo, mantenha a votação secreta para a mesa da Câmara de Deputados, de forma que a distribuição dos recursos e negociações fiquem facilitadas para Maia, o incorruptível. Num governo onde uma ministra reclama do fato de que a ciência é feita por cientista, além de tantas outras atrapalhadas, Eduardo Bolsonaro grita contra o analfabetismo funcional e é cumprimentado pela autocrítica. Dia 12/365, sábado. Quem são essas pessoas que estão hoje no poder? Como vivem? Como se reproduzem? São atabalhoadas e servem para show de memes? Se assim fosse, como ganharam as eleições que esperavam levar no primeiro turno? Quem coloca elas acima de tudo e todos? E principalmente com que recursos? Algumas pistas interessantes da origem dos recursos é que nada é em vão. Se eu danço com arminhas, brinco de metralhadoras, prego genocídio e tenho as ações da Taurus subindo a mais de 90%, estatuto de desarmamento sendo revisto e fábricas de armas sendo autorizadas a se instalarem, o nome disso é retorno ao patrocinador. 3. A bandeira de Israel toma conta do cenário em nome de uma pregação religiosa inconsistente, mas Benjamin Netanyahu aparece no país e é publicado o decreto 9637 dispensando a licitação para a compra de equipamentos de segurança. Ou seja, nós não teremos acesso ao que está sendo comprado, nada estará no Diário Oficial, que inclusive pretendam que tenha circulação restrita. 4. O foco nas questões cibernéticas está sendo denunciada por Snowden, que explica os interesses de Israel como empresas detentoras de softwares, espionagem e cyberataques. Sérgio Amadeu, na sua coluna no Nocaute, faz uma ótima análise e nos dá informações preciosas de como Israel se movimenta nos governos ditatoriais. 5. Um aloprado é colocado como ministro de Relações Exteriores e multiplica crises domésticas e internacionais a cada dia. Começa a desconfiar que isso é uma espécie de autoembargo. Uma vez isolados, pobres, sem informação, totalmente controlados, seremos domínio de Trump e Netanyahu. Com petróleo, com nióbio, com água, com PGR, PF, com o Supremo, com tudo. Dia 13/365, domingo. Ciro Gomes interpreta de forma bastante peculiar o ninguém solta a mão de ninguém. Segura com a mão esquerda Rodrigo Maia e com a mão direita Jair Bolsonaro. Segura a mão dos dois e vai. Mas como é o 13º dia, o que lembra o PT, vamos à prisão de Lula em alguns números e fatos. 1. 282 dias de resistência da vigília Lula livre. 282 dias mantido sob prisão ilegal, com mobilização diária, inclusive visitas de chefes de Estado. 2. De acordo com a revista de direita, isto é, Jair Bolsonaro deixou de declarar imóvel de 2,6 milhões, o que de acordo com o Moro juiz seria suficiente para mantê-lo em cárcere, mas segundo o Moro ministro não vem ao caso. 3. As acusações com provas, veja bem, com prova, que incrível, sobre Serra PSDB não seguirão adiante, porque ele tem 70 anos. Mas Lula tem 73 anos, mas não vem ao caso. Sincronismo. Moro recusou 73 testemunhas no processo de Lula. 73 testemunhas da defesa que inocentavam Lula. 4. O juiz ministro condenou Lula a 9 anos de prisão. O apelido que ele dá a Lula é Nine, 9 em inglês, mostrando seu fascismo, debochando de acidentes de trabalho, de condições de trabalho e deficiências físicas. 5. Moro era lotado na 13ª Vara de Curitiba. Ele adora um signo. O juiz ministro joga para a plateia.
6. A condenação é por um apartamento que pertence à Caixa Econômica Federal e não a Lula, com uma reforma para a qual não foi permitida a visita técnica. O MTST filmou o interior do apartamento onde não há sinais de reforma. 7. Após o leilão do apartamento, o pagamento não foi parar na conta de Lula, nem de nenhum parente, nem do motorista de ninguém. 8. Não permitir Lula participar das eleições alçou Jair Bolsonaro à presidência da República e Moro a ministro, e o filho do delator sem provas, Léo Pinheiro, chega à presidência da Caixa Econômica Federal, a quem pertencia o apartamento. As coincidências... 9. Além do questionamento das peças jurídicas que compõem o processo, PowerPoint, notas fiscais da empresa de Maringá, terra de Moro, e outras fantasias jurídicas, há a questionável participação dos militares, com o Supremo contudo, que se reúnem para debater a situação jurídica de Lula e não se furtam a posicionamentos públicos. O principal bordão dos fascistas é a prisão de Lula. O prisioneiro político Luiz Inácio Lula da Silva, assim considerado mundialmente, vira apenas o presidiário que comanda vocês. Enquanto isso, um presidiário silencioso para o público, que teve tempo de desaparecer com todo o dinheiro depositado em suas contas, cuja mulher teve gastos comprovados no exterior e foi inocentada por Moro, segue indicando, negociando e comandando várias praças no governo fascista anticorrupção. E a violência no país só aumenta. Dia 14/365, segunda-feira. Quem matou Marielle? Por que matou? Quem mandou matar? 10 meses do assassinato de Marielle Anderson. Por que serão exonerados os comissionados do governo federal que tenham em suas páginas nas redes sociais a hashtag Marielle Vive? O resto é silêncio.